Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a aventura do pudim de Natal de Agatha Christie. Bom, esse vídeo faz parte do nosso projeto de leitura lendo toda a obra de Agatha Christie em ordem cronológica aqui no canal desde o ano 2016. Sim, estamos em 2021 agora, bem próximos de terminar o projeto, próximos entre aspas, de acordo com o tempo que já passamos, né? Porque terminamos em 2023. Chegamos então em 1960 na obra de Agatha Christie, que é quando esse livrinho aqui foi publicado, um livro de contos. Nós temos 6 contos, 5 com Hercule Poirot e 1 com Miss Marple. Eu já falei pra vocês algumas vezes que pra mim a Agatha brilha nos romances, né? Os contos não são exatamente os meus preferidos. Eu gosto, eu curto acompanhar, alguns são excepcionais, mas no geral eu gosto muito mais dos romances de Agatha Christie. Tem alguns excepcionais, como por exemplo, Os Três Ratos Cegos, né, que inspirou a peça Ratoeira, que é uma peça, praticamente uma das peças mais famosas do mundo, uma das histórias mais incríveis de Agatha Christie, e vários outros contos dela também são muito bons, né? Quando a gente pensa também em Testemunha da Acusação e tudo mais. Esse livrinho aqui traz alguns contos bem interessantes. Ainda que ela não mostre todo o seu talento, toda a sua capacidade engenhosa nesses momentos, ainda assim alguns aqui realmente foram, pra mim, envolventes. Vamos lá para cada um deles, né? Como é um vídeo de contos, gente, eu realmente não vou falar spoiler neste vídeo, porque eu acho que não faz nem sentido. Porque assim, todo o objetivo, né, daquela parte de spoilers do projeto é justamente a gente discutir sobre nossas suspeitas, sobre as pistas. Mas em livros de contos é tudo tão rápido, né, que eu acho que nem cabe tanto ficar aqui falando a parte de spoilers. Então eu vou dizer sim o que eu achei sobre cada um desses contos, mas sem os spoilers comuns, né, que vocês já estão acostumados, excepcionalmente neste vídeo, tá? Nos outros vídeos de Agatha a gente vai continuar com aquela parte de spoilers que eu sei que vocês curtem. Nem precisa dizer, eu acho que muitos de vocês sabem que eu amo Natal. Até hoje tem uma caneca natalina aqui e várias coisas natalinas pela casa. Eu nunca tirei o tapete natalino da cozinha, eu boto pra lavar e depois boto de volta. Então, basicamente, eu sou a louca do Natal, adoro. E esse conto aqui é excelente para ser lido numa época de Natal. Qualquer época do ano, né? Porque não tem muito isso. Mas assim, ele realmente é um conto, o conto que dá início ao livro, ele é um conto com muito clima natalino. E aqui temos a introdução da Agatha. Aliás, eu preciso dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu tô com essa ediçãozinha aqui bem antiga na mão. É uma edição econômica da Nova Fronteira, mas eu não li por essa edição desta vez. Originalmente eu já tinha lido este livro, eu não lembrava quase nada, ou basicamente nada. Eu li esse livro há mais de 10 anos, em 2000, acho que 2008 ou 2009, e eu já tinha lido por esta edição. Mas dessa vez eu li no Kindle e eu li por essa edição que eu vou deixar a capa aí na tela, da LPM. E eu já pude perceber que até pelo título dos contos há sim diferenças na tradução, né? Por exemplo, temos o conto Poirot Sempre Espera, que aqui nessa edição o título deste conto é o Reprimido. Então assim, é um título bem diferente, né? Porque depende de escolhas de tradução. Mas é tudo a mesma coisa no final das contas, né? Os contos são os mesmos das duas edições, a diferença é apenas de tradução. E voltando à questão da introdução de Agatha, ela faz uma introdução muito legal a este livro, né? Ela começa dizendo que quer fazer uma homenagem aos natais de infância, os natais que ela amava tanto. Nas palavras da autora, a aventura do pudim de Natal é uma extravagância minha, já que ele me lembra de modo muito prazeroso os natais da minha juventude. Ela relembra que após a morte de seu pai, ela e sua mãe iam sempre passar os natais na casa do cunhado, e que eram natais fascinantes para uma criança. A Abney Hall, que era esta casa onde ela ia, tinha de tudo. As refeições eram gigantescas, aquela ceia natalina muito farta. E apesar de magrela e com aparência delicada, eu era muito sadia e tinha uma fome de leão. Os meninos e eu costumávamos competir para saber quem comia mais na ceia de Natal. Ela fala com muita nostalgia sobre esses natais da sua juventude, né? Tem uma profunda gratidão pelos gentis e hospitaleiros anfitriões, que ela tem uma memória maravilhosa na velhice deste momento, né? Então é algo muito especial para a autora. E através da história da aventura do pudim de Natal, ela vai resgatar um pouco de todo esse clima, né? Numa grande mansão. Dessa vez com a presença de Hercule Poirot para investigar algo ali. É um Natal bem familiar, é um Natal que a todo momento é mostrado cada detalhe assim do clima, das comidas, e é aquele típico Natal inglês tradicional, claro, dos ricos, né? Porque é muito dinheiro rolando, né, nesta mansão. Então, assim, passa um clima de Natal muito gostoso, né? Aquela neve, uma casa uma mansão confortável. Eu particularmente amei o clima de Natal deste livro. É um conto bem estilo Natal à moda antiga no interior da Inglaterra, né? Como é dito no próprio livro. O verdadeiro Natal de antigamente está acabando, o senhor sabe.
Hoje as pessoas passam em hotéis, mas o Natal inglês, com toda a família reunida, as crianças e suas meias, a árvore de Natal, o peru e o pudim de ameixa, os biscoitos, o boneco de neve do lado de fora da janela. Então assim, gente, se você gosta de um conto com todo esse clima natalino, muito provavelmente você também vai curtir esse primeiro conto, né, que dá título ao livro, A Aventura do Pudim de Natal. E ele não é um conto assim particularmente misterioso e engenhoso. Você começa assim até sem saber pra onde vai direito. Tem a ver com um roubo de joias famosas, então é um conto que inicialmente nem menciona assassinato. Vai ter sim alguns desdobramentos a partir disso, a partir da experiência de Poirot na família, alguns garotos que querem pregar uma peça nele. Tem um aspecto cômico nesse conto também, né, que era algo muito próprio de Agatha Christie. Ela colocava muito desse aspecto cômico em vários de seus livros. Então, por mais que não seja um caso engenhoso ou daqueles super envolventes, eu gostei particularmente do clima todo criado e eu achei satisfatório. Eu recomendo muito a leitura, especialmente na época do Natal. Se você ainda não tiver lido e quiser guardar para o Natal, eu acho que tem assim aquele gostinho a mais quando a gente lê no Natal. Depois desse conto também vem um grande destaque, né? Um conto de destaque, que é O Mistério da Arca Espanhola. Por sinal, um conto que dá título a um livro de contos também, né? Que é O Mistério da Arca Espanhola e Outros Contos, eu acho. Enfim, vou deixar a capa aí na tela, mas eu sei que tem. Porque alguns livros de contos de Agatha se repetem, então você vai encontrar contos que se repetem em outros livros de contos, isso é normal. Inclusive isso acontece aqui nesse livro. Temos um conto aqui deste livro que nós já lemos no projeto lá no livro dos Três Ratos Cegos, então isso é comum. E esse O Mistério da Arca Espanhola, especificamente, eu lembrava bastante, não tudo, mas à medida que eu fui lendo, eu fui lembrando cada vez mais. E só pra recapitular, lá no prefácio, quando a Agatha Christie apresenta os contos, ela fala que os pratos principais são dois, que é justamente A Aventura do Pudim de Natal e O Mistério do Baú Espanhol. Essa é a tradução dessa edição, né? Eu conheço também como Mistério da Arca Espanhola. Várias são as entrées, que deve ser francês para as entradas. A Extravagância de Grimshaw, que é um conto com Miss Marple, o último do livro. O Sonho e o Reprimido, que na verdade é Poirot Sempre Espera, né? Enfim. E há também um sorvete de frutas, que no caso dessa tradução tá bem diferente. Há também uma sobremesa, eu li aqui. O Caso das Amoras Pretas, que é 24 melros, eu acho, o título. Algumas pessoas podem até confundir toda essa questão de títulos, né, achando que não leu o conto e leu. Mas se eu não me engano tá como 24 melros aqui, deixa eu dar uma olhada. Isso mesmo, 2 pratos principais, o Mistério da Arca Espanhola, uma seleção de entradas, várias são as entrées, olha, é diferente de tradução, né? Ela diz, por exemplo, que o Mistério da Arca Espanhola é uma especialidade de Poirot, que é o que nós vamos conversar agora. Um caso no qual ele considera ter dado o melhor de si. Esse caso do Mistério da Arca Espanhola também é um dos que eu gosto muito. Poirot começa a acompanhar esse caso através das notícias de jornal, né? Com a morte de um homem. É uma espécie de morte meio sensacionalista, porque o homem morreu durante uma festa. Houve uma festa num apartamento e enquanto os convidados estavam nessa festa, havia um homem morto dentro da Arca Espanhola que estava ali na sala. Aliás, isso me lembra muito Festim Diabólico do Hitchcock, né? Ele é um conto bem estilo Festim Diabólico. Eu acho que quem assistiu vai identificar, né? Porque acontece a mesma coisa no filme de Hitchcock, uma festa, o Festim Diabólico, um festim em que há também um morto dentro de um baú durante a festa. E aqui é exatamente isso que acontece. E por conta dessa particularidade do caso, ele torna-se muito famoso. Inclusive a esposa do morto estava na festa também. E aí há todas aquelas polêmicas de possíveis traições, amantes. Poirot, ao acompanhar o caso, se interessa muito nesse quesito todo sensacionalista da coisa. Ele passa a acompanhar com avidez. Ele pede para a sua secretária conseguir reunir tudo que já foi publicado sobre aquele caso nos jornais. E ele menciona muito o Hastings neste conto, e que eu adorei, porque eu adoro esses dois juntos, né? Realmente faz muita falta. Depois dos primeiros livros, né, dos primeiros 7 ou 8 livros, o Hastings para de aparecer e só vai voltar agora no último caso. E aqui ele realmente tá bem saudosista em relação ao seu amigo, né? A imaginação de seu amigo, que ele sempre deixa rolar solta, porque o Hastings se interessa muito por esses casos assim misteriosos também. E o Poirot não tem ninguém com quem conversar, só a senhorita Lemon, que é aquela secretária dele super eficiente, que ele fala que é uma máquina, que nós já também conhecemos de outros casos, né? Especialmente ela tem uma participação mais significativa na morte da Rua Hickory, já que o caso envolve um local em que a irmã da senhorita Lemon trabalha.
Então aqui a gente vê um pouco mais dela, só que ela não tem exatamente essa imaginação pra ficar discutindo o caso com Poirot. Ah, pensou Poirot, como isso interessaria ao meu amigo Hastings? Como isso teria feito sua imaginação voar? Que observações mais absurdas teria feito? Claro, aquelas observações maravilhosas, né? Hoje, aqui neste momento, estou sentindo saudades. E ele fala várias vezes ao longo do livro também, né? É uma ironia que depois de meu querido amigo Hastings tem aqui comigo a senhorita Lemon. Poderia alguém imaginar maior contraste? Em outro ele também fala, Poirot suspirou e lamentou a falta da imaginação viva e dramática de seu amigo Hastings. Então, neste conto ele está com saudades de Hastings, gente. É muito legal. E o conto em si, ele é engenhoso, sabe? Como o assassinato acontece. E ele acaba se envolvendo, mesmo acompanhando pelos jornais, ele acaba sendo chamado para ajudar. E no final das contas, assim, a forma como o crime é cometido é super engenhoso. Realmente é um desafio descobrir, mas a forma como o Poirot também descobre, eu achei super plausível. Eu gostei bastante. Então, esse conto especificamente é outro dos que eu curto muito. Eu, na verdade, costumo gostar dos contos de Agatha, né? Eu só acho que eles não chegam nem perto do envolvimento que eu tenho em relação aos romances. E a Agatha estava certa no começo do livro ao apresentar esses dois contos como os principais, né? Que são os pratos principais. Ela fala justamente da aventura do pudim de Natal e também no Mistério da Arca Espanhola. Para mim eles são os contos mais chamativos assim do livro. Apesar que o próximo tem uma atmosfera muito whodunit, né? Que é algo típico de Agatha Christie. Esse daqui eu acabei de mencionar também tem, mas esse próximo tem toda aquela questão de uma reunião numa casa onde há um assassinato e a família toda por lá, né, alguém envolvido, e é um conto que o Poirot sempre espera. É um conto que no final ele reúne todo mundo, né, pra contar um pouco sobre o caso e revelar o que aconteceu. Então é um conto que pra mim tem mais aquela atmosfera, né, que a gente já associa a muitos dos romances de Agatha Christie. No começo desse conto, uma jovem vai até o encontro de Poirot amando da dona da casa onde ocorreu o assassinato, né? Ela trabalha nessa casa. A dona da casa, que era casada com o homem que morreu, não acredita que o sobrinho o matou. Só que absolutamente todas as evidências estão contra o sobrinho, né? Como muitas vezes acontece. E aí Poirot fala, enquanto a senhorita me fazia o seu relato de modo tão admirável, tão conciso, transformava os atores desse drama em meras marionetes. Quanto a mim, porém, busco sempre os aspectos da natureza humana, né? Então nesse conto ele vai realmente adentrar ali naquela casa, vai passar muito tempo, acho que por isso tem esse título, Poirot sempre espera, porque é um caso em que ele realmente tem que ter muita paciência para conseguir resolver, para conseguir capturar o criminoso. Tem toda essa questão do drama humano, né? Das coisas que aconteciam nessa casa, de como eram as personalidades dos que estão envolvidos e também do morto, porque tudo isso vai contar. Ele sempre fala, né, que a personalidade do morto, quem foi a vítima, é realmente essencial para descobrir o que aconteceu neste caso. E aí nós temos depois desse um conto que nós já lemos no projeto, gente, e era um conto que eu lembrava muito ainda, porque não faz tanto tempo assim que nós lemos, né, Os Três Ratos Cegos, e eu estou falando então do 24 Melrose, que aqui neste livro tá como o caso das Amoras Pretas. Eu lembro de ter gostado da primeira vez que li, eu confesso pra vocês que eu não reli dessa vez, porque eu lembrava de tudo, eu sabia exatamente o que acontecia. E ele basicamente é um caso intrigante logo de início, porque Poirot está ali numa refeição com um amigo e eles passam a saber de um homem que tem sempre os mesmos hábitos, que vai sempre ao restaurante nos mesmos dias, há muitos anos, come sempre as mesmas coisas. E esse homem quebra esses hábitos comendo coisas completamente diferentes e ele morre. Isso fica muito na cabeça de Poirot, né, porque ele conversou com a pessoa, um funcionário do restaurante, e ele descobre depois que esse homem faleceu e percebe que há alguma coisa aí, né? Porque ninguém muda os hábitos assim depois de anos e come uma coisa que odeia de uma hora pra outra e especialmente logo depois morre. Então assim, também é um caso engenhoso, a coisa é arquitetada de uma forma interessante e claro, se não fosse Poirot nunca seria descoberta. Então assim, eu gosto já da premissa desse caso, não reli este específico, porque eu acho que Os Três Ratos Cegos a gente leu no passado, se eu não me engano, e eu realmente lembrava de tudo, até da solução do caso. Então foi o único desses 6 aqui que eu pulei. Logo depois desse veio então o caso O Sonho. Poirot é chamado na casa de um grande milionário que conta sobre um sonho recorrente que ele tem. Segundo esse milionário, todos os dias ele sonha a mesma coisa, que ele está em seu escritório e às 15h28 ele pega uma arma e se mata. Então ele está muito preocupado com isso, ele está achando que pode ser alguma hipnose ou algo do
tipo, ele pede ajuda de Poirot, que na verdade não pode fazer muito, mas ele fica encucado, sabe? Aquela visita, tudo que ele encontra ali, algo o perturba naquele caso. E uma semana depois, este milionário falece, supostamente por suicídio, dessa mesma forma que ele descreveu. Claro que aí tem coisa, né? O Poirot é chamado porque encontra uma carta que ele tinha utilizado para chamar Poirot até sua casa uma semana antes. É resolvido de forma muito rápida, mesmo que eu esteja falando de um conto, por exemplo, em Poirot sempre espera, são dias e dias até que ele resolva o caso. Neste aqui não, e assim que ele é chamado à casa, ele passa a perceber algumas incongruências que ele notou da primeira vez e tudo começa a se encaixar. Eu achei que, assim, na concepção ele é um caso engenhoso, mas ele especificamente, eu não entendo muito bem uma coisa que pra mim dificulta a vida do criminoso. Então talvez, eu vou abrir a parte de spoilers aqui, porque aí quem leu vai entender o que eu quis dizer. E aí eu coloco um momento específico em que você pode pular e ficar livre dos spoilers nesse conto específico. Então a gente sabe que aquele milionário que o chamou não era de fato o milionário, era o seu secretário se passando pelo milionário para já colocar ali num detetive famoso essa ideia do sonho. E quando ele fosse encontrado morto, então teríamos a palavra de Poirot para dizer que saiu da própria boca deste homem, que ele estava pensando recorrentemente em suicídio através de seus sonhos. Porém, o próprio inspetor, quando chama Poirot, fala que esse caso estava praticamente fechado como suicídio mesmo, se não fosse a carta que foi guardada ali, encontrada, dele com Poirot. Então Poirot foi chamado até ali por conta dessa carta, que supostamente seria uma coisa para fortificar a questão do suicídio, porque este grande detetive falaria que conversou com o morto, né, com a vítima, e que ele realmente estava pensando em suicídio. Só que a presença de Poirot neste caso foi completamente prejudicial para o assassino, né? Para o verdadeiro assassino, que na verdade eram dois, era o secretário e a esposa, porque se ele sequer tivesse sido chamado, a forma como o crime foi cometido foi tão engenhosa, né? Aquela questão do quarto fechado e tudo, dele ter atirado pela janela, enfim, toda aquela questão de tudo que ele usou, foi tão engenhoso que o caso seria concluído com um suicídio sem a presença de Poirot. Tanto que o próprio policial fala, né, que o caso estava praticamente fechado se não fosse pela carta. E aí ele mandou chamar Poirot, e aí supostamente o assassino achou que Poirot ia corroborar, que ele ia fortificar essa questão do suicídio. Porém, não precisava sequer o Poirot estar ali, porque se ele não estivesse ali, o caso estaria fechado como suicídio e pronto! Foi justamente o envolvimento do próprio assassino ao chamar um detetive muito conceituado e respeitado que fez com que ele fosse descoberto como assassino. Então, assim, é um caso meio louco, porque ele se anula. Não precisava, sabe? Então tem essa falha pra mim no caso. Eu não sei se vocês também concordam com isso, né? Mas eu acho que o assassino, na verdade, se prejudicou imensamente ao justamente colocar uma dificuldade a mais com a presença de um detetive que tem a fama já de resolver todos os seus casos, de desvendar todos os casos mais difíceis. Então pra que ele fez isso? Praticamente pra dificultar a sua própria vida e ir preso. Mas assim, a forma como o crime foi cometido nesse caso foi engenhoso. E tem essa questão psicológica do sonho, né? Que na verdade aqui é toda uma baboseira utilizada pelo criminoso, mas entra na história primeiramente como algo assim, talvez meio psicológico, engenhoso, mas nem tanto. Agora vamos para o próximo conto, que é o último, já chegamos no último, A Extravagância de Greenshaw. Temos aqui Miss Marple, querida, e eu gosto muito desse caso também em alguns sentidos, mas eu acho ele meio fraco em outros. Amo a ambientação, adoro Miss Marple em sua casa, especialmente aqui a presença do seu sobrinho, que é sempre mencionado, né, o Raymond West, que é um grande escritor. Então o conto começa com o seu sobrinho e com um amigo visitando uma casa que tem uma grande arquitetura, que é justamente a extravagância de Greenshaw. É uma mansão considerada uma extravagância deste homem, né, que já faleceu e deixou a casa para sua neta, que já é idosa. Ao visitar esta casa, ele percebe que essa senhora precisa de alguém para ajudar em algumas memórias, assim, de alguns diários. A sobrinha da esposa do Raymond acaba indo trabalhar por lá. E é com este envolvimento de alguém, né, que está no círculo de Miss Marple, que a Miss Marple se envolve neste caso também, já que essa senhora é assassinada pouco tempo depois. Também é um caso supostamente engenhoso, assim, a forma como é cometido tudo. A mente por trás, é porque ele aparentemente é um caso impossível, né? Porque as pessoas ali na casa estão trancadas, acontece na hora do assassinato, todo mundo fica trancado, alguém tranca a porta e é possível ver a senhora sendo assassinada, e todos os possíveis responsáveis têm um álibi muito concreto
para o momento do crime. Então, assim, ele é engenhoso nesse quesito, né? Desafia a mente. Porém, a solução do caso por parte de Miss Marple, eu acho que é muito do nada. Ela acerta, claro, obviamente, mas eu acho que não tem embasamento suficiente para do nada ela tirar aquela solução. Você pensa, e agora? Como é a solução deste caso? Aí vai lá Miss Marple e conta tudo, e de fato acerta. E faz sentido o que ela conta, mas como é que ela chegou nessa conclusão, sabe? É bem difícil, assim, do nada, sem você estar lá, envolvido, ver as pessoas, ver a vítima. Pra mim seria bem difícil ela tirar essa ideia da cabeça. Mas sim, é um caso legal, gosto da atmosfera, especificamente eu amo a presença de Miss Marple nos livros, eu acho ela adorável, uma personagem incrível, adoro, uma das minhas personagens favoritas. E gosto muito da presença especificamente do sobrinho dela nesse caso, já que ele não aparece tanto e a relação dos dois é tão legal, né? Então, assim, gostei especialmente porque também me manteve interessada. Então acho que eu posso dizer em relação a essa questão do interesse, do envolvimento, em todos os casos deste livro. Foram casos que me deixaram curiosa, interessada. Alguns são mais fortes que outros e no geral, pra mim, assim, eu realmente sou mais impactada pelos romances de Agatha no final das contas. E chegamos ao final deste vídeo, então concluímos aqui mais uma leitura do projeto A Aventura do Pudim de Natal, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você leu, conta aqui embaixo o que achou, vamos trocar uma ideia nos comentários. Qual foi o seu conto favorito do livro? Me conta, tô bem curiosa pra saber. O meu foi particularmente o do Natal. Não tem como, eu adoro o Natal, gente. Ele não é o conto mais engenhoso, pensando nesse quesito de ser engenhoso e misterioso, eu colocaria o Mistério da Arca Espanhola, que eu também adorei, todo esse estilo festim diabólico do Hitchcock. Mas, assim, o meu favorito no clima e tudo mais é A Aventura do Pudim de Natal, sim, que é o título, o que dá título ao livro. Conta aqui embaixo qual foi o seu favorito, qual foi o seu menos favorito também, que pra mim eu colocaria O Sonho como o meu menos favorito, porque ele não faz sentido na minha cabeça. Basicamente isso. Então vou adorar saber o que vocês acharam. E para o mês de junho nós teremos então a leitura do livro O Cavalo Amarelo, que pra mim será uma leitura inédita. Há muito tempo que eu venho querendo ler O Cavalo Amarelo, especialmente desde que ele chegou naquelas edições da HarperCollins, que é a que eu vou pegar pra ler. A minha tá ali separadinha, mas vou deixar aqui a capa pra vocês. E fica aqui o convite pra ler comigo. Não tem nenhum dos detetives mais famosos, mas tem a presença sim da Ariadne Oliver. Vai estar aqui embaixo o link para a compra tanto da Aventura do Pudim de Natal para quem se interessou, quanto também do Cavalo Amarelo, nossa próxima leitura do projeto. E vamos discutir com spoilers sobre o livro, claro, no finalzinho deste mês de junho ou início de julho, né? Como vocês já sabem, como vocês bem sabem como funciona. Vou ficando por aqui, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.